E aí vem o boom. Boom! Deus me livre! Boom! Deus me livre! Chega um dia que a gente não aguenta mais tanta injustiça e acontece isso que eu recebi na cartinha do tal do promotor. Não, nem fui eu que recebi, né? Parece que foi Fábio Ramos Bittencourt, como expressões ofensivas. Tá aqui, ó, mandado para o Renato. Não foi mandado para mim. É que a senhora Meg. Ah, não, a autoridade. Vaza, é lá do promotor de justiça, nada a ver. Mas esse Fábio Bittencourt aqui, ele disse que eu digo coisas ofensivas pro promotor, como limpar o cu com mandado, não sei o que eu falo nos meus vídeos, e ele escreveu aqui, tentou criar um processo, né? Criar um processo engembrado para ir contra a mãe de família quando ela resolve expressar a sua verdade porque ela está de saco cheio. Todo mundo explode um dia e eu explodi com a justiça, eu tô de saco cheio. É justo, é muito justo ficar de saco cheio quando a gente não aguenta mais a impunidade, não aguenta mais a invasão de domicílio, não aguenta mais a própria justiça, a própria segurança pública que deveria nos defender, invadindo a casa, invadindo o domicílio, criando medidas arbitrárias, achando que a gente tem que estar com contentamento descontente mediante a impunidade, a injustiça, e eles podem fazer abuso de autoridade, abuso de lei, meter fuzil aí na cabeça de crianças. Eu quero me dirigir mesmo a esse Fábio Bittencourt aí que escreveu essas bobagens. Ramos Bittencourt, eu vou dizer para o senhor o seguinte: eu acho que eu fiz é pouco para a Justiça de Santa Catarina, lendo os documentos e mostrando toda a perseguição política de vocês, tanto contra mim, tanto quanto contra o Renato. Vocês gostam de fazer propaganda bonitinha aí nos Facebook, no Instagram, e vocês não gostam da verdade. Então aí está, eles mandam cartinha, eles enchem o saco, eles ficam loucos. Agora, arrumar, né? Aquela instituição um pouco bagunçadinha, né? É a bagunçadinha que nem eu tenho denunciado nos vídeos que eu tenho gravado para a justiça, para a delegacia, sempre demonstrando a mesma conversa. E agora vocês querem descontar, de alguma maneira, descontar no Renato. Só que não vai funcionar, porque vocês estão tirando o direito dele de se tratar, de cuidar da vidinha dele. Eu estou aqui revisando nesta noite de sábado todas as coisas. Ah, não, o Fábio Ramos Bittencourt nem é promotor, não, é o oficial de justiça que, junto com o Hamilton, quiseram me processar. Dois mentirosos. Primeiro que o Fábio Ramos Bittencourt eu tratei bem, eu tenho vídeo que eu tratei ele bem. E o Hamilton veio aqui e me distratou na frente de casa e não o Fábio nem é promotor de justiça. Eles quiseram criar uma causa contra mim para justificar os abusos de autoridade que o senhor Hamilton praticou, chamando duas viaturas lá do Balneário Camboriú para vir aqui. E toda aquela medida arbitrária, ilegal, ilegítima, não adianta ir contar na Record que tinha um mandado, porque o procedimento não foi correto na nossa casa, não fizeram nada de correto, era pura vingança, porque eu pude refutar esses dois aqui, ó, funcionário público mentindo descaradamente sobre o que são os reais, lá em cima da mesa, os reais fatos que aconteceram aqui na nossa casa. Então eu gostaria de dizer que é muita ingratidão do senhor Fábio Ramos Bittencourt, né? Eu tenho vídeo onde eu disse bom trabalho para você, você é um oficial de justiça, se me vender para esse conluio aí tão degenerado, né? É muito feio fazer isso, achar que a gente não tem como refutar vocês, né? O Renato mostrou todos os materiais, trabalhou muitos dias, trabalhou muito bem, foi mostrando
que tudo o que estava acontecendo era mentira, uma mentira em cima da outra, forjada naquela delegacia, por isso que trocou delegado, por isso que alguns funcionários têm que ser afastados, inclusive do Ministério Público, muitos oficiais de justiça têm que ser afastados. Eu só estou revisando os documentos aqui rapidinho, alguns dos documentos que geraram as arbitrariedades. Quando um grupo de extrema esquerda invade uma delegacia, invade o Ministério Público, invade um fórum universitário para criar contendas contra a família, perseguição política, que foi... Ah, a mãe tá gravando. Achei que vocês estavam precisando de ajuda. Perseguição política contra os pais das crianças e querer a arbitrariedade tóxica que vem do totalitarismo, que vem da esquerdopatia, que é uma doença, querer forjar leis internacionais no Brasil, que nada tem a ver com os catarinenses, pegar uma frasezinha do Estatuto ECA, Me Livre, as crianças têm que estar na escola, mas daí esquecem que pais conscientes prezam por segurança, por outros detalhes dessa escolarização desacerbada, e não queremos. Aí vão mentir, mente naquele direito positivo, regressivo, que de positivo não tem nada, só de negativo. Aí fazem todos esses processos, esses absurdos. Os funcionários politizados, divididos. Todos divididinhos. Aí eles fazem esses abusos da lei, essas arbitrariedades tóxicas, ou coletividade tóxica, ou ilegalidade tóxica, que nada tem a ver com a Constituição e nem com a lei. Eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de demonstrar, denunciar e demonstrar que é abusiva a perseguição contra o Renato Luckmann. Só aqui que eu estou revisando do oficial que mandou materiais para ele aqui, do que tinha mesmo. Só o que dá para ver aqui, o absurdo que foi criado contra o Renato, as contendas criadas, olha onde. Olha onde que foi criadas. No Ministério Público. Então, é esse órgão que vai ter que consertar a baianada, consertar a presepada, fazer ajustes baseados em provas. Porque a maioria do que as promotorias da capital derrubaram é porque não tinha provas, eram meras falácias desse Ministério Público instalado naquele fórum universitário. Que, como diz a juíza da infância, é a mesma justiça, só que obra para o mal. Obra para o mal. E é isso que a gente tem que falar. Eu jamais falaria para um juiz, para qualquer pessoa pegar um mandado e meter bem, né, no traseiro se estivessem trabalhando bem. Onde é que já se viu eu perder o meu direito de dar uma chinelada numa pedófila adicta de pedofilia, que persegue o paciente de câncer, persegue criança, persegue a minha família? E aí o macho tóxico dela tem direito a tacar as taças em mim? Tem direito a me espancar na rua? Tem direito a tudo? A perseguição explícita de crianças, idosos? Essa justiça fragmentada, essas porcaria de audiência conciliatória, onde vão só bandidas que não querem conciliar nada, só querem mais perseguição ao homem, e mais perseguição ao homem, e mais perseguição ao homem. Onde já se viu Adelso Zumbi surrar o Renato em via pública, igual Jonas Fernandes de Oliveira Maconha, e nada acontecer com eles? Renato é um paciente de leucemia, agora está preso por causa do mau trabalho do Ministério Público. E não pode falar, não pode denunciar essas instituições, porque eles ficam louquinhos,
e contratam mais funcionários públicos ou públicos para ir contar mentira? Por que esse oficial de justiça que mandou esse material para o Renato não fez nenhuma denúncia contra o senhor Lucuma, nem contra a senhora Magda, e sempre teve coragem e competência de conversar com ambos? Porque não é do conluio. Não é do conluio. É só um profissional que traz o material, que demonstra, que percebe a perseguição. Ele e muitos outros, porque só no período dos primeiras semanas do Renato preso, eu falei com sei lá quantos oficiais de justiça e tratei bem todos eles. Tratei bem o Ministério Público, fiz denúncia no Tribunal de Justiça, fiz denúncia na Corregedoria da Polícia Civil, trabalhei com todas as instituições remotamente. Posso provar através dos documentos aqui, ó, digitalizados, printados, salvos, fotografados, que tivemos essa interação, inclusive, com o Conselho Tutelar, para demonstrar que o problema não está na família Arquitetos do Cabelo, em nenhum momento. Famílias Keiber, famílias Lucman. O problema não está em nós, o problema não está no Renato e muito menos na Meg. O problema está nos mentirosos, que não respeitam um atestado, não respeitam o atestado médico do CEPOM, não respeitam a verdade, não respeitam o paciente com câncer, não respeitam nem o Estatuto ECA da criança e não respeitam também o Estatuto do paciente crônico. Essas são as verdades que esses funcionários públicos depravados não querem que venha para as telas do YouTube, muito menos para as telas da internet, para eles continuar fazendo uso e abuso de autoridade, invasão de domicílio, usando a instituição que trabalham e falando em nome de uma lei. Mas a verdade é que essa própria lei não escolta as atitudes deles. E muitos profissionais de anos de carreira, mais habilidosos, com mais habilidades, também não escoltam essas atitudes arbitrárias, muita arbitrariedade, muita perseguição política. Realmente tivemos um conluio de extrema esquerda atuando incessantemente nessas causas. E se não tivéssemos profissionais baseados na verdade, nas promotorias, para começar a destrinchar um pouco dessa papelada, qual seria a situação da família Arquiteto? Seríamos exterminados, condenados à pena de morte? Só por falar a verdade? Temos que ser mais contundentes e explícitos para demonstrar aonde está a raiz de todos os problemas, que é em funcionários politizados ganhando de instituições internacionais e muitas vezes nem são de políticos do Brasil. Muitas vezes não são nem dinheiro público do estado de Santa Catarina ou do governo federal. São de outros calibres, como esse dinheiro que vem para as mídias, que tanto vem de extrema direita quanto de extrema esquerda. E é ali onde mora o dinheiro, que está todas as raízes dos problemas. Nenhum delegado vai para a televisão arriscar a sua carreira se não estiver ganhando um dinheiro bom, um dinheiro gordo, um dinheiro alto. Principalmente no Cidade Alerta, que é uma baderna, que é o lugar onde toda a baderna acontece. Quem financia Floripa 1000 Graus? São as perguntas. Eu vou mostrar para vocês que a Corregedoria da Polícia Civil já tinha sido acionada por Renato, ó. Por Renato, e foi acionada por Meg também. Nós não estamos parados. Sabemos que existe uma defensoria, que existem pessoas
com vagas no Judiciário, no Tribunal de Justiça, em todos os níveis de instituições, incluindo esse Ministério Público que falhou. Temos pessoas competentes lá dentro para analisar sobre um outro ângulo, juntando os fatos da delegacia, juntando provas que foram entregues na vara da infância e podendo fazer um bom trabalho em parceria com o trabalho de uma conselheira tutelar séria. Temos plena convicção que amigos da família têm muito mais a dizer sobre a família que inimigos, pessoas degeneradas, defendendo drogas circulantes, ilegalidade tóxica, defendendo toda essa putrescina de justiça paralela, e eu posso provar que aconteceu justiça paralela à justiça enquanto nós estávamos sendo alvejados pela própria justiça. Não existe como explicar tudo que nós, Meg e Renato, temos passado. O que fizeram nossos filhos passar. E não é por causa dos pais querendo se defender, ou dos pais ser armamentista, ou dos pais ter algum tipo de defeito, porque o nosso defeito é trabalhar, o nosso defeito é produzir, o nosso defeito é construir. Isso não são defeitos, são qualidades, senhoras e senhores. Enquanto você olha para a vida dessas pessoas malditas que têm atacado a família, e o que você vê é desordem, baderna, bebida, drogas, e ainda adictas ao que é mais nojento no mundo, que é a pedofilia. Defensoras de quem pratica esses atos. E ainda sobre escusas, desculpas de querer acusar os outros do que eles fazem. O que é modus operantes do grupo em todos os momentos que deflagrou mentiras sobre Meg e sobre Renato, e nas instituições sobre as crianças, mentiras que puderam facilmente ser comprovadas na medida que as crianças foram observadas por olhos mais aguzados, pessoas mais espertas. Eu jamais teria sido conduzida a uma audiência de custódia se não fosse pelas falhas morais do Ministério Público. Falhas morais, Jorginho Melo. Não estou falando de falha técnica, é falha moral. Essa você vai levar para sempre, no seu coração, na sua cabeça. Que você fez injustiça através do Ministério Público, falhado, contra uma mulher que tem nas mãos a máquina de cura para uma leucemia no sangue. Eu revisei alguns documentos e eu poderia deflagrar sobre cada um deles, como combinei com a dona Ivani, né? Aquela que me gerou, que os vídeos seriam nesse sentido. Eu já não sei que mais direito que Fábio não é promotor, que Fábio é o oficial de justiça. Eu estou cansada dessas pessoas. São muitas pessoas prevaricando. São muitos funcionários públicos que escolheram em algum momento praticar esses atos inescrupulosos contra a família, e eles devem ser exonerados. Independente de quantos anos de serviço público esses profissionais tenham. Devem ser exonerados por uma conduta abusiva, levando a gente à loucura. E eu gostaria de me reportar àquele juiz que tantas vezes quis me criticar, me diminuir, me minimizar. Será que o senhor aguentaria estar na minha pele vivendo as coisas que eu tenho vivido? Por causa da injustiça promulgada, que você promulgou, sem observar direito as provas e sem ouvir a minha pessoa? Para favorecer essa senhora do conluio? São perguntas importantes que devem ser respondidas por funcionários mais habilidosos dessa Casa de Segurança Pública e de Justiça, a quem a gente preza. Prezamos os bons comandantes, prezamos os bons delegados,
Nunca tive problema para me relacionar com nenhum tipo de autoridade, pelo contrário. Agora, mediante injustiça promulgada, ou mediante falácias, ou mediante essa miséria da ilegalidade tóxica promovida dentro das casas de justiça, ou melhor, dentro das casas que deveriam ser de justiça, que se transformaram casas de injustiça e perseguição política, somos totalmente obrigados a trazer lucidez para a maluquez do Poder Judiciário. Vocês não podem ser totalitários em Santa Catarina, porque nós estamos mediante um Estado que conduz de forma eficiente a ideia de sermos Estados catarinenses, Estado, Federação Catarinense do Estado Catarinense, sem sermos totalitários. As medidas totalitárias são abusivas, estúpidas, conduzem à ilegalidade tóxica e injustiça positivista, que nada tem a ver com direito real e muito menos com Código de Constituição Federal de 88. Antes de considerar minhas falas um desacato, vocês deveriam prestar atenção no nível, no teor de conduta da denúncia, no nível, na gravidade do que eu estou denunciando, que nunca vai ser aceito pela escardalha, não vai ser aceito por petralhas, não vai ser aceito porque conduziram a um penduricalho de leis estúpidas uma Constituição que já está pronta. Não precisa de penduricalho leis estúpidas que vão contra as próprias leis. A escola deveria ser saudável. Quando ela não está saudável, está estúpida. Não dá para ir lá. Essa é a fala. Não existe obrigatoriedade tóxica de eu querer estar num lugar onde que não vai dar certo. Eu sou aquele tipo de ser humano que se eu fosse bandida eu mesmo me condenaria. E lá dentro daquela sala do presídio, que eu dormi uma noite, injustamente, eu pude perceber no dia seguinte que o melhor lugar para mim, que sempre fui livre para falar e para fazer o que bem quisesse, não era lá. Eu disse para aquelas senhoras, vocês não querem mais meus vídeos? Me segurem aqui, senão me soltem que eu vou abalar a comunidade jurídica. Senhoras e senhores, mediante tanta porcaria que eu já li para vocês aí nos meus canais e que eu tenho de documentação para ler, que com certeza eu vou precisar da ajuda do Renato por causa do sentimento dele de ser tão injustiçado, de ser apedrejado, de ser caluniado, de ser diminuído, quando ele é um homem potente que deveria ser maximizado entre os homens e os pais de família, pelo seu potencial e conduta trabalhador. Mas querem julgar um antecedente dele, que nem sequer podem julgar, porque metade daquilo foi arbitrariedade de um promotor e de um juiz. Senhoras e senhores, nessa fala de hoje, o que fica mesmo do meu coração para o telespectador que se dá ao luxo de me escutar é o seguinte: uma injustiça com um bebezinho acontecendo uma vez acontecendo, ela vai acontecer sempre. Combater isso é muito difícil, precisa mover montanhas. A injustiça que aconteceu com a nossa criança foi muito maior do que a que está acontecendo comigo e com o Renato agora. Quem seria nós, se não pais conscientes para aguentar esse tipo de injustiça mediante o que já vimos no passado, para enfrentar essas autoridades da maneira que eles não possam conosco, que eles não suportem a verdade, que eles não suportem ter que ser imediatamente corrigidos, porque é isso que estamos fazendo, corrigindo, e vai ser corrigido tudinho, toda essa ilegalidade tóxica, toda injustiça promulgada,
Todos os dias que o Renato está afastado do tratamento dele, com os enemas, a terapia Gerson, alimentação, por causa da arbitrariedade de funcionários públicos, que além de não ter moral, não têm autonomia. Trabalham na ilegalidade tóxica e devem ser exonerados. Exonerados para todo sempre. Somos fortes, choramos porque temos um coração, mas brasileiros, e não desistimos nunca. Beijinho, beijinho, pau, pau.